Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Cálculo 1 pelo Projeto Newton. Hoje a aula, então, como eu disse já na segunda-feira, a parte dela, a gente vai estudar a função derivada de uma função. Porque se uma função f dada, ela é derivável em todos os seus pontos, lembra que a gente define derivabilidade pontual, né? É em um ponto. Se ela é derivável em todos os seus pontos, a gente pode falar da função derivada dessa função, tá? E agora, então, a gente vai estudar a função derivada de uma função dada, e aí a gente vai obter informações a respeito dessa função derivada e concluir coisas sobre o gráfico da função, tá bom? As definições que eu vou dar aqui, elas são de caráter mais geral, e aí, aos poucos, a gente vai particularizando para domínios fechados, tá? Mas todas as definições, elas são gerais, tá bom? Vamos lá para o computador, que agora, então, eu vou exibir um videozinho para vocês, um vídeo que eu gravei pelo projeto, para a gente, condensado, né, de conteúdo. Finalizando esse vídeo, eu volto e faço complementos da teoria, tá? Então, hoje nós teremos 2 videozinhos assim, para complementar toda a teoria. Tá massa? Pode dar o play? Bom vídeo, meu povo. Olá, pessoal. Neste vídeo, começaremos a estudar a função primeira derivada de uma função f, para entender qual a sua influência no gráfico. A primeira definição que precisamos envolve monotonicidade de uma função. Ela nos diz que um ponto P do domínio de uma função f é máximo global ou absoluto, se ele é o ponto que torna f de P o maior valor assumido pela função para qualquer ponto do domínio. Neste caso, f de P é chamado valor máximo da função. Analogamente, definimos mínimo global ou absoluto, um ponto do domínio, como sendo o ponto P que torna f de P o menor valor assumido pela função em seu domínio. F de P é chamado o valor mínimo da função. A próxima definição caracteriza máximos e mínimos de uma função, mas localmente, ou seja, máximos e mínimos relativos a um subconjunto do domínio. Assim, dado um ponto x igual a P no domínio de uma função, esse ponto é chamado máximo local ou relativo, se ele é o ponto que torna f de P o maior valor assumido pela função, comparada a qualquer ponto próximo a P. E x igual a P é ponto de mínimo local ou relativo, se ele é o ponto que torna a função f de P o menor valor assumido pela função para qualquer outro ponto vizinho. Esta notação de conjuntos abertos é chamada vizinhança de P. Em geral, não podemos garantir que funções reais tenham extremos absolutos ou globais. Mas, se a função for contínua em um intervalo fechado, podemos assegurar que f terá extremos globais. O que nos garante isso é o chamado Teorema de Weierstrass. O teorema nos diz que qualquer função contínua f definida em um intervalo fechado e limitado a b possui um ponto de máximo c e um ponto de mínimo d. Ou ainda, assume um valor máximo absoluto f de c e um valor mínimo absoluto f de d para pontos c e d no intervalo AB. Observe que esses pontos C e D
podem estar dentro do intervalo fechado ou na fronteira. Ou seja, C e D são pontos menores ou iguais a A e menores ou iguais a B simultaneamente. O teorema de Weierstrass não nos diz como encontrar os valores C e D, que serão extremos da função no intervalo AB. Só garante a existência deles. Uma observação importante e não muito difícil de perceber é que, quando o coeficiente angular da reta tangente em um ponto é igual a zero, então a reta tangente é paralela ao eixo das abscissas. Essa é a interpretação geométrica que damos para a derivada de uma função f, quando esta for identicamente nula em um ponto qualquer de seu domínio. Dito isso, o resultado a seguir nos dará dicas de como identificar os valores de extremo de uma função em um intervalo fechado. O teorema de Fermat nos garante, em outras palavras, que os pontos de extremo de uma função definidos em um intervalo fechado serão os pontos nos quais a derivada existe e, mais do que isso, a derivada nestes pontos é exatamente igual a zero. Existem casos em que a recíproca deste resultado não é verdadeira, ou seja, o fato da derivada de uma função ser nula em um ponto não implica que esse ponto será de máximo ou de mínimo. Contudo, o teorema de Fermat sugere que, ao procurarmos por extremos de uma função, devemos, pelo menos, começar procurando os pontos do domínio, tais que sua derivada seja nula ou que a derivada não exista. Esta relação nos induz à seguinte definição. Um ponto C no domínio de uma função f é dito crítico se ou a derivada nele for igual a zero, ou a derivada neste ponto não estiver definida. Ou seja, se a derivada em um ponto C é igual a zero, ou se a derivada não estiver definida para algum ponto C do domínio da função, então C é um número crítico de f. E o ponto C, f de C, é chamado ponto crítico de f. Agora sim, estamos aptos a apresentar um método para identificar pontos de máximo e de mínimo de uma função definida em um intervalo fechado. Para encontrar os valores de máximo e de mínimo de uma função contínua f em um intervalo fechado AB, primeiro, determinamos os números críticos de f no intervalo aberto AB. Ou seja, derivamos a função e encontramos os números em que a derivada se anula ou ela não esteja definida. Depois disso, avaliamos a função nesses números para identificar os valores críticos de f. Feito isso, calculamos a função nos extremos do intervalo, ou seja, f de A e f de B. Por fim, comparamos os valores das etapas 1 e 2. Assim, será possível perceber qual valor de f é o menor e qual é o maior. O valor de x no qual f de x é o menor possível no intervalo fechado é o ponto de mínimo absoluto da função. E o valor de x em que f de x for o maior
será o ponto de máximo absoluto da função. Bom, ficamos por aqui. Até a próxima. É isso, voltemos. Vamos lá para o quadro 1, que eu quero fazer alguns comentários, que esse vídeo tem bastante informação, né? Então, vamos lá. Aqui, primeiro, eu separei, lá no vídeo eu comecei a falar de máximo e mínimo global. Mas é mais didático a gente entender o local e depois estender para o global, tá? Então, vamos lá. Lembrando que todas as nossas definições, elas são mais gerais, tá? E aí, aos poucos, a gente vai particularizando. Mas qual que é a consequência no intervalo fechado? Qual que é a consequência no intervalo aberto, tá bom? Hoje nós vamos focar mais em consequências, em teoremas e intervalos fechados. E depois, no segundo momento, a gente já vai olhar para caráter mais global, tá bom? Então, vamos lá. Extremos relativos ou locais. Dado uma função e um ponto P do seu domínio, esse ponto P, tá vendo que eu estou falando do domínio todo, né? Não estou falando em um subconjunto específico. Então, dado um ponto P lá do seu domínio, nas notas vocês vão ver que eu chamo de número, e aqui a gente pode falar de ponto também. Depende do autor, tá? Eu até fiz de propósito isso, chamar de número ou ponto, tá bom? É número porque está lá no domínio, mas pode ser ponto também porque também está lá no domínio, entende? Então, os dois elementos são a mesma coisa. Então, o ponto P é dito número, máximo relativo ou local. Relativo porque depende da vizinhança do ponto. Local porque é local relativo ao ponto, tá? Se ele é o maior valor assumido pela função em todo ponto próximo. O que eu estou dizendo? Vamos fazer uns rabisquinhos, tá? Vou fazendo uns rabisquinhos de cá. Aqui é o ponto P. E aí eu tenho uma função qualquer coisa, mas eu estou só olhando para ela aqui perto, tá? Não sei o que faz para lá, não sei o que faz para cá. Para mim só me interessa aqui perto desse ponto. Esse ponto ele é dito máximo, local ou relativo, se ele é o maior valor assumido pela função aqui próximo, né? Esse aqui é o f de p, ou seja, antes dele a função está abaixo e depois dele a função também está abaixo, né? Ele é exatamente esse pontinho que ela deixa de crescer e passa a decrescer. Já estou dando vários elementos que serão importantes ao longo da nossa aula, tá? Então, ele é dito máximo local ou relativo a esse ponto, se próximo dele, ele é o maior valor assumido, tá? Não sei, de novo, eu não sei o que a função acontece à direita nem à esquerda, estou falando próximo a esse ponto, tá? Por exemplo, então, eu poderia ter uma situação assim. E eu já estou jogando vários elementos importantes. Uma função multiloca ali, mas eu estou analisando... Não quero esse. Quero esse. Eu vou analisar para esse ponto P. Para esse ponto P, ele é máximo, local ou relativo também, certo? Este ponto P neste intervalinho, concordam comigo? Tem muita coisa para lá da função, tem muita coisa para cá, mas relativo a esse intervalinho, esse é o ponto de máximo, certo? Esses objetos aí que é interessante a gente ter em mente, tá? Tem uma pergunta aqui no chat para mim. Professora, a gente vai se atentar ao eixo X ou Y? Não entendi muito bem. Tá. Ponto, número máximo, é no domínio. Então, é em X. A imagem é no Y. Os dois estão conectados. Eu digo que um elemento lá no eixo X é ponto ou número de máximo, se na sua imagem, e aí então você tem sempre essa conexão, se comparativa a todos os valores assumidos da função, ou seja, lá no seu contradomínio, ele é o maior possível. Sacou? Eu preciso sempre dessa ligação entre o eixo X e o eixo Y. Os dois não estão desconectados. Tá bem?
Te respondi, Ricardo? Sim, então tá bom. Beleza. E aí, de maneira análoga, né? Já que a gente entendeu o máximo, a gente consegue entender o mínimo. É o menor valor assumido pela função naquele intervalinho. Tá bom? Então, a gente dá caráter... por isso que eu prefiro falar primeiro de local, para depois falar de global. Porque qual que é o passo entre local e global? Global é quando você olha para todo subintervalo. Então, você vai olhar para o domínio de toda a função. Tá bem? Sim? Então, eu posso até fazer uma adaptação aqui, né? Não posso? Fazer direto já uma adaptação aqui? Posso apagar e reescrever de maneira global? Pode? Então, a gente entendeu o local, né? O local é por subconjuntos lá do meu domínio, tá? Então, é relativo, o ponto relativo à vizinhança. As coisas estão todas conectadas, né? É perto do ponto P, sempre perto do ponto P. Um ponto P dado, ele é máximo, ele é mínimo local. Se lá no valor da função assumido, ele é o maior valor assumido pela função. Sempre essa conexão entre o eixo x e o eixo y. Ok, mas e global? Aqui se é extremo relativo, então ele é extremo absoluto, não é mais relativo, agora ele é absoluto, ou global. Ele é dito, o P lá do meu domínio, ele é um número máximo absoluto ou global de f, se ele é o maior valor assumido pela função em todo o domínio. Certo? E ele é um mínimo absoluto ou global, se ele é o maior valor, se ele é o menor valor assumido pela função em todo o seu domínio. Professora, quer dizer então que se eu olhar para todos os locais, né, esse aqui é o máximo esse é o máximo local nesse local, aí olha um pouquinho à direita, aí olha um pouquinho à direita. Quando você comparar todos esses, o maior de todos esses é que vai ser o máximo global? É isso mesmo. Quando você varre todos, então, a conexão entre o local e o global é que, para todos os locais comparativos, o maior entre todos eles, maior, ele é o global. Vamos fazer uns desenhos para a gente poder entender? Pronto. Aí aqui, depois eu já quero que ela caia. Tá. Esse aqui é o domínio da minha função, tá? Esse aqui é o domínio da minha função. Ok. Se a gente pegar nesse intervalinho aqui, o máximo assumido é esse camarada, né? O máximo assumido... Queria recursos didáticos, mas não estamos tendo. Opa! Pronto, o máximo é esse xzinho. Desse para esse aqui, estou pegando aleatório mesmo, tá? Entre esse intervalinho e esse intervalinho, o maior valor assumido está mais para cá, né? Marromeno como se fosse esse. Concordam comigo? Marromeno. Nesse intervalinho até lá no fim, que eu já quero evitar um pouquinho a fadiga, o maior valor assumido é mais ou menos esse aqui, não é? Concordam comigo? Dentre esses 3 xzinhos, qual é o maior do maior do maior? Esse último, não é? Então, qual é o máximo global? Esse daqui. Então, para a gente identificar o máximo global, a gente tem que olhar todos os locais e compará-los, tá? Todas essas ideias, a gente vai juntá-las no fim da nossa aula, vai fazer todo sentido no fim.
tá bom? E isso aqui eu poderia ter pensado também como sendo um intervalo fechado. Eu pensei num domínio aberto, mas eu poderia fechar o intervalo. A análise é a mesma, tá bom? A análise é a mesma. Fechada essa gestalt, vocês podem perceber que esses pontozinhos de máximo e de mínimo é o ponto exatamente onde a função vem crescendo e passa a decrescer, não é isso? E aí a gente consegue entender o que é a inclinação da reta tangente nesse ponto, não é? Ela não vai ser paralela ao eixo x? E isso é uma consequência da derivada ser igual a zero, né? Então, tá vendo que as coisas estão todas conectadas. Com isso, a gente vai para o quadro 3. O quadro 3, ele fala o seguinte: o teorema de Weierstrass, se você tem uma função que é contínua em um intervalo fechado, ela possui, dentro desse intervalo, um máximo e um mínimo global. Porque lá você consegue comparar, né? Se fosse um domínio muito grande, a gente não consegue comparar. Mas no intervalo fechado e limitado, que em vários livros vocês podem ver como um intervalo compacto, assume um máximo e um mínimo lá dentro. E, inclusive, esse máximo e mínimo, eles podem ser os extremos do intervalo. Tá? Eles podem ser assumidos ou no ponto A ou no ponto B. Não tem problema. Quando a gente pensa que pode ser assumido no ponto A ou no ponto B, aquela conexão que a gente fez sobre a inclinação da reta tangente não faz sentido, né? Porque a derivada nos extremos desse intervalo não está garantida, né? Certo? Sim? E aí, então, a gente tem o teorema de Fermat, que diz o seguinte: olha, se a função possui máximo e mínimo, máximo ou mínimo, no intervalo aberto, no aberto, né? Porque lembra que no extremo do intervalo a derivada da função não está definida, né? Mas no aberto ela está definida. Então, se tem um C lá dentro, que não é os extremos, e ele é máximo ou ele é mínimo local, global no caso, a derivada nesse ponto vai ser necessariamente igual a zero. Se ele for o extremo, não, porque no extremo a gente já sabe que a derivada não está definida, né? Sim? Sim? Estamos lembrados disso? Então, tá bom. Mas, então, lá no interior do intervalo, tem o ponto lá que for de máximo, eu sei, obrigatoriamente, que aquela conclusão que a gente fez ali no canto está certa, né? Que a derivada naquele ponto vai ser igual a zero. Tá, mas esses pontos, então, entende que a recíproca desse resultado nem sempre é verdadeira, né? O que significa isso? O fato da derivada num ponto ser igual a zero não me garante que aquele ponto é ponto de máximo ou de mínimo, certo? Mas ele já nos induz uma definição importante. Qual é essa definição importante? É o que a gente chama de número crítico ou ponto crítico. Lembra que quando a gente fala lá do domínio, número e ponto podem ser a mesma coisa, tá? Valor é o valor da função assumida, ou seja, o f de um ponto lá do domínio. Esse é bem diferente. Mas ponto e número é porque depende muito das referências bibliográficas, por isso que eu gosto sempre de comentar os dois, tá bom? Então, tá. Então, dado uma função derivável, um ponto C lá do meu domínio é dito número crítico ou ponto crítico da função, se ocorrer uma das duas situações. Uma é excludente à outra, tá? Por isso, um ou outro, tá bom? Não é ou de união, é ou de exclusão. Ou a derivada naquele ponto não está definida. O que quer dizer a derivada naquele ponto não estar definida? A função é derivável. Você derivou a função. Você achou o domínio da função. Para aquele ponto, a derivada não está definida, quer dizer que aquele ponto é um ponto que é do domínio da função, mas não é do domínio da função derivada. Sacou? Sim? Isso da derivada no ponto não estar definida é um ponto que não está no domínio da função derivada, mas ele é um ponto do domínio da função. Tá? Então, até o momento, o que a gente vai fazer? Eu te dou uma função, você acha o domínio dessa função, certo? Aí você deriva essa função, e você acha o domínio da função derivada dessa função.
E aí você começa a analisar esses pontos. Tá? Até agora é isso que eu quero que vocês organizem na mente de vocês. Te dou uma função, você sabe achar o domínio da função. Como ela vai ser derivável, porque a gente está conversando só sobre coisas deriváveis, aí eu analiso o domínio dessa função, aí eu derivo e analiso o domínio dessa função derivada. Estamos juntos? Então, ou a derivada nesse ponto não existe, mas ele é um ponto do domínio, ou a derivada nesse ponto é igual a zero. Os pontos que têm essas características são chamados de pontos críticos, ou números críticos, tá? São números críticos ou pontos críticos, tá bom? Nas notas de vocês, vocês vão perceber que eu faço até uma distinção, né? Porque isso daqui também é ponto. Isso aqui também é chamado de ponto crítico, tá? Ou o camarada daqui, ou todo par ordenado CF de C. Porém, todavia, entretanto, contudo, esse camarada aqui sempre recebe o mesmo nome, né? Que é o valor crítico. Por que valor? Porque é depois que eu avalio a função, né? É o valor associado a ele. Tem pergunta aqui no chat. Não entendi a derivada não estar definida. É um ponto do domínio, a gente vai fazer exemplo disso, é um ponto do domínio da função, mas não é um ponto do domínio da função derivada. É isso, tá? Eu acho que é quando não existe o coeficiente angular. Não, quando o coeficiente... Na verdade, a gente só pode falar de coeficiente angular... A gente só fala de coeficiente angular de pontos no domínio da função, certo? É porque, na real, é porque eu estou analisando a derivada, a função derivada, sacou? Eu estou analisando a função derivada, né? E na função derivada, aquele ponto está fora do domínio. Vamos fazer um exemplo? Fazer um exemplo. Te dou essa função. Qual que é o domínio dessa função? Não ouvi. Não ouvi. Todos os reais menos o ponto 2. Por quê? Porque o 2 é um zero desse denominador e a gente nunca divide por zero, né? A máxima. Tá. Então, são todos os reais diferentes do ponto 2. Você pode fazer com barrinha invertida, você pode escrever como conjunto, você fica à vontade, tá? Agora, vamos derivar essa função. Qual que é a derivada dessa função? Derivada da de cima vezes a de baixo, derivada de constante é zero. Derivada de cima vezes a de baixo, então não tem nada. Menos a de cima vezes, qual que é a derivada de x menos 2? 1. Sobre o quadrado da segunda? Ok. Então, como é que fica isso? Menos 2 sobre x menos 2 ao quadrado. Qual é o domínio dessa função? O mesmo, né? O domínio da função derivada também são todos os reais, menos o 2, que coincide com o domínio da minha função. Ok? Então, quem seria número crítico dessa função? Já que o domínio das duas funções são os mesmos, não existem pontos da derivada que a função não esteja definido além dos pontos do domínio. Você concorda comigo? Os pontos que daria problema aqui na derivada seria x igual a 2, certo? Mas x igual a 2 é um ponto do domínio? Não. Então, eu não vou gastar tempo com x igual a 2 lá. Sacaram essa ideia? Agora, se o domínio dos dois fosse diferente, aí eu teria que analisar. Como o domínio dos dois é o mesmo, eu não preciso gastar tempo. Para achar número crítico, basta eu achar o zero dessa função, não é isso? Sim? Então, quem seria número crítico dessa função? Não tem, né? O número crítico basta avaliar quando a derivada for igual a zero. De novo, porque os pontos do domínio da derivada são iguais aos pontos do domínio da função. Então, eu não preciso gastar tempo com isso. Tá? Agora, quando que a derivada é igual a zero, não existe, né? Então, essa função não tem número crítico. Então, a gente parou aqui nosso trabalho. Sacou? É essa análise que eu quero de vocês, tá bom? É essa análise.
Então, bonito. Dito isso, como a gente já tem a definição de número crítico, a gente pode fazer um análogo para o teorema de Fermat. Como que seria esse análogo? Se f possui um máximo ou um mínimo aqui nesse intervalo aberto, ou, melhor ainda, se C é um número crítico, se a derivada, se a f é derivável, né? Estou partindo que a f é derivável em AB. Certo? E C é um ponto lá do meu domínio da função, de tal forma que a f' de C existe. Então, esse ponto C vai ser o quê? Vai ser crítico, né? Então, C é crítico. É o análogo, não é? Possui máximo ou mínimo num domínio derivado. Aqui eu estou partindo do pressuposto que a f é contínua em AB, derivável. Então, a f derivável em AB, o C é um ponto do domínio, certo? E como o C está no intervalo aberto, a derivada nele existe, não existe? Né? Então, essa afirmação é equivalente a essa afirmação. E a conclusão, então, de que esse f' de C é igual a zero é equivalente a C ser um número crítico, não é isso? Sim? Então, eu consigo escrever o teorema de Fermat de uma outra maneira. Exatamente por causa dessa definição de número crítico. Tá bom? Certo? Porque se f' de C existe, se a f' de C não existe, ou se a derivada naquele ponto é igual a zero, esse ponto aqui é um número crítico, não é? Se a f' de C existe, se a conclusão que f' de C é igual a zero, sendo que f' de C existe, f' de C igual a zero é equivalente a ser crítico, né? Eu estou falando tudo a mesma coisa, mas é um análogo mesmo. Essa hipótese é equivalente a essa hipótese, então essa conclusão é equivalente a essa conclusão. Sacou? Beleza? Então, beleza. Agora, vamos ver um negocinho bem interessante, que é o seguinte. Dito isso tudo, como é que a gente acha dentro de intervalos fechados, já que eu dei todo esse respaldo, né? Como que a gente acha número crítico, ou pontos de máximo e de mínimo, né? Como que a gente acha esses pontos de máximo e de mínimo dentro de um intervalo fechado? Vamos lá para o quadro 1, que eu vou escrever com vocês. É o que a gente chama de método do intervalo fechado, tá? Eu só vou escrever isso aqui que a gente discutiu aqui no cantinho. É só escrever isso, com outras palavras. É meio que um amarrado de tudo isso que a gente está falando. Então, bora lá. Então, se eu tenho... Deixa eu pegar aqui outros giz que eu prefiro. Prefiro esse e prefiro esse. Então, o que eu chamo de método do intervalo fechado. Se eu te dou uma função contínua em um intervalo fechado, derivável em aberto, derivável no aberto, tá? Como é que eu acho os pontos de máximo e de mínimo aí dentro? Porque eu sei que tem, né? Eu sei que tem, não sei? Por que que eu sei? Por causa do teorema de Weierstrass. Intervalo fechado, a função sempre tem máximos e mínimos globais. Como é que eu acho os pontos, os números ou pontos de máximo e mínimo globais dentro desse intervalinho fechado? Primeira coisa que eu faço. Eu acho os números críticos.
Para achar número crítico, o que a gente faz? Primeiro eu derivo a função e vejo quais são os pontos em que ela não existe ou os pontos Czinhos em que é igual a zero, certo? Certo? Então, eu achei os números críticos, que serão esses numerozinhos em que a derivada nele ou vai ser igual a zero ou não existe. Derivada não existir pode ser um tipo bico, né? Ou seja, derivada não existir quer dizer que não tem a reta tangente lá, né? Ok. 2. Aí eu tenho esses pontos que são pontos interessantes. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, avaliar a f no extremo A, avaliar a f no extremo B, e pegar a f e avaliar nesse ponto crítico, certo? Vou avaliar só. E agora eu comparo. Comparar. Comparar esses números. Porque isso aqui são números, né? Como assim comparar, professora? Bom, eu vou ver especificamente quem é maior e quem é menor. O menor vai ser o mínimo global e o maior vai ser o máximo global. Simples assim. Por isso que eu comentei que o máximo e o mínimo global poderiam ser assumidos no extremo do intervalo. Não tem problema, tá? Eles só não serão números críticos. Mas ele pode ser ponto de máximo e mínimo. Ou seja, os extremos nem sempre são críticos. Esse é um comentário muito importante. Os extremos de uma função, ou seja, máximos e mínimos da função, nem sempre são pontos críticos. Tá? Sim? Pode falar, meu bem. Juan Guilherme, Engenharia Química. Poderia fazer um exercício para fixar melhor o método? Eu vou soltar um outro vídeo para a gente amarrar mais o conteúdo, e aí eu vou fazer um exercício com vocês, tá? Porque quando a gente amarrar todo o conteúdo, eu já quero falar das propriedades que a função derivada dão em relação ao gráfico, tá? Mas sim, a gente vai fazer um exercício, e tem exercício nas notas dos professores também. Espera aí que ele vai falar primeiro. Bom dia, Jean, engenheiro da computação. Em funções periódicas, existem valores absolutos? Não te entendi, fala mais pertinho. Em funções periódicas, existem valores absolutos? Eles são absolutos não, né? Espera aí, depende da função. Tem uma função, por exemplo, que ela é seno de 1 sobre x, se não me engano. Ela é limitada, e aí ela vem uma paradinha assim, mas ela vem convergindo. Eu não sei até que da onde é que ela vem. Matematicamente falando, eu não sei te provar isso, assim, e não me vem um exemplo específico. Se funções periódicas possuem extremos absolutos. Em intervalos fechados, com certeza, né? Intervalos fechados com toda certeza, por causa do teorema de Weierstrass. Então, se você olhar para subintervalo, sim. Agora, em todo o domínio, eu não consigo te generalizar isso. Porque, por exemplo, a função seno vai ter máximos e vai ter mínimos, mas vai ser repetidos, né? Periodicamente, eles serão atingidos novamente. Intervalos fechados eu te garanto, mas intervalos em domínios quaisquer, não. Tá bom? Pronto. Antes da gente... Como é que a gente está de tempo? Deixa eu dar uma olhada aqui no que eu tinha separado, se às vezes eu antecipo o exemplo ou não, tá?
Espera aí só um minutinho, que esse pá a gente antecipa esse exemplo. Números críticos, papapá. Método do intervalo fechado. Não, vamos fazer ele agora. Vamos fazer ele agora, porque daí a gente já amarra, né? Vamos fazer ele agora. Eu vou fazer com vocês o exemplo 20 das notas dos professores, tá? Pode ir, meu bem. Gabriel Stefânio, Engenharia Mecânica. Se os extremos eles sempre vão zerar a derivada, por que eles nem sempre são números críticos? Os extremos não zeram a derivada nos extremos não existe. Certo. Por quê? Para falar de derivada no ponto, eu tenho que falar das derivadas laterais, não preciso? Lembra aquele quociente, o limite do quociente de Newton? Tem que existir a direita e a esquerda. Eles não vão ter direita e esquerda. Isso, se eu estou no extremo esquerdo do meu intervalo, eu não posso falar de derivada à esquerda. Se eu estou no extremo direito do intervalo, eu não posso falar de derivada à direita. Então, a derivada nos extremos do intervalo não está definida, sacou? Por isso que a gente sempre tira ele para avaliar. Eu olho dentro. Então, eu posso falar de número crítico dentro do intervalo fechado, não nos extremos. Tá? E aí, por isso que tudo é casadinho, sabe? Por isso que o teorema de Fermat, ele só fala para intervalo aberto. Porque no extremo do intervalo a derivada não existe. Sacou? É isso, ela nem existe, ela nem está definida. Tá? Beleza. Beleza. Massa, vamos fazer o exemplo? Estou gostando da discussão, tá bem legal. Então, é o exemplo 20. E aí eu dou a função seguinte, uma função polinomial, bonitinha, engraçadinha, x ao cubo menos 2x ao quadrado, ou é 3x ao quadrado? É 3x ao quadrado mais 1. E o intervalo menos meio, 4. E aí eu te peço para achar os máximos e mínimos globais, tá? Ou eu poderia ter só te pedido máximo e mínimo. Tudo bem, você já saberia que é global, né? Você já saberia que é global. Porque eu só estou olhando dentro... É muito louco isso, né? É global porque o domínio da minha função é só isso aqui. Então, só esse aqui eu consigo ter controle, sacou? Quando eu olhar para todo ele, é que eu perco um pouquinho de controle no sentido de global. Por isso que é mais delicado a gente concluir coisas ao longo do domínio todo. Sacou? Ela está delimitada, a função está delimitada nesse intervalo fechado. Então, o domínio, para mim, é só esse intervalo fechado. E sobre intervalos fechados, eu tenho toda a teoria amarradinha. Né? Então, eu posso falar de máximos e mínimos globais. Sacou? Sobre um domínio aberto, eu teria que comparar todos eles. E aí, meu amigo, eu acho que a gente nem entra nessa seara, por isso que a gente em domínios abertos é bem mais complicado, a não ser que você já tenha o comportamento da função, sabe? Tipo, ela vai descer para todo sempre no infinito, ou ela vai subir para todo sempre no infinito. Então, aqueles locais que você achou, eles serão globais. Por exemplo... eu queria fazer mais engraçadinho, mas não rolou, não. Esse aqui é um máximo local. Esse aqui é um máximo local. Se eu olhar nessa banda de cá, esse máximo local, ele vai ser máximo global também. Se eu olhar na banda de cá, esse camarada aqui não é nem nada, né? No caso, se a função for contínua, não tem como determinar o máximo global e o mínimo global, correto? Se a função é contínua e se ela derivável... for contínua, tendendo ao infinito. Se ela é contínua e derivável, o quê?
ela não podemos determinar a função global, O máximo e mínimo global. Isso. Vai depender da função. É isso, vai depender do comportamamento da função. No caso, Sacou? uma exponencial seria possível determinar? Oi, perdão? Uma exponencial seria possível determinar? A exponencial, então. Não, eu não consigo falar de máximo global, nem de mínimo. Mínimo eu consigo, né? A exponencial eu consigo. Exponencial. Na verdade, eu não consigo falar de nenhum dos extremos, né? Na exponencial. Porque ela não tem mínimo, porque ela vai para todo sempre. E ela não tem máximo, porque ela vai para todo sempre, né? Então, ela só vai ter locais. Ou seja, a depender do seu intervalinho, eu consigo falar de máximos e mínimos. Mas, em toda a reta, a função exponencial não tem extremos. Sacou? Não tem pontos em que essa função f de x seja igual a zero. E também não tem pontos em que essa função não esteja definida, não é mesmo? Sacou? Não tem pontos que seja desse domínio em que essa função não esteja definida. Sacou? Então, ela não tem pontos críticos. Ou seja, ela não vai ter extremos. Sacou? Quem mais? Não? Pode ir. Gleiciane, engenharia mecânica. A senhora falou que no caso dali, quando dá, já vai ser o máximo global. Porque tá no intervalo, tipo, a função só é isso. Para eu pegar o local só se a questão, tipo, restringisse mais ainda para a gente falar se, tipo, dentro desse domínio do intervalo tal, seria isso, no caso? Tá, essa função aqui que é intervalo fechado, os máximos e mínimos eu consigo falar de global. Essa que é fechada. Porque o meu global é só esse camarada. Qual é o meu global? É o domínio. Né? Mas o domínio é só esse aqui, eu só quero analisar aqui dentro. Então, os máximos e mínimos eu consigo falar de globais. Em toda a reta, nem toda função a gente consegue caracterizar máximos e mínimos globais. Porque algumas delas, por exemplo, a função exponencial, ela nem tem extremos, né? Entendeu? Então, eu não consigo falar disso. Sacou? Acho que é essa conexão, né? Mas, se você pegasse para mim um intervalinho, por exemplo, de 1 até 3, da exponencial, eu consigo falar de mínimo e eu consigo falar de máximo. E mais do que isso, eles serão globais. Sacou? Nesse intervalinho 1, 3. Entendeu a sacada? Máximos e mínimos em intervalos fechados serão sempre globais. Tá? Máximos e mínimos, a gente está sempre preocupado em globais e intervalos fechados. É que pode ser que tenha mais de um mínimo. Tá, sacou? Pode ser que tenha, por exemplo, se tiver 2 mínimos em um intervalo fechado. Bom, aí eu vou comparar entre eles e o menor dos menores vai ser o mínimo global. E o outro vai ser mínimo também, mas vai ser local. Tá? Eu posso ter mais de um mínimo e posso ter mais de um máximo. Tá, sacou? Então, quando eu comparar, essa comparação aqui, ele vai me dar os globais. O menor dos menores e o maior dos maiores. Sacou? Mas pode ser que tenha mínimos, mas que não são os mínimos globais lá dentro do intervalo fechado. Não tem problema. Tá bem? Podemos ir? Acho que agora ficou mais redondinho, né? Então, tá bom. Vamos lá? O que a gente quer primeiro? O domínio a gente já tem, né? Quem é o domínio dessa função? É o intervalinho fechado. Opa. Ok. O que me diz o método do intervalo fechado? Ele fala, vamos achar os pontos críticos, né? Método intervalinho fechado, quadro 1. Ele nos diz, vamos achar os números críticos, ou pontos críticos. Bom, essa função é derivável, né? Polinômio, contínua, derivável, lindo, suave, tranquilo. Inclusive, suave mesmo, essa é a expressão que a gente usa. Como é que eu acho o número crítico? Deriva, né? Deriva e analisa a derivada, né? Deriva. Então, deriva aí para mim.
3x² menos 6x mais 0, acabou, né? Quem é o domínio dessa função? É o mesmo camarada, mas aqui dentro, né? Da função derivada, mais dessa função. Então, é todo mundo menos os extremos, né? Então, é o mesmo domínio da função menos os extremos, que é menos meio e 4, certo? Beleza. Então, não tem pontos aqui em que a derivada não esteja definida, né? Ou seja, não tem pontos problema, né? Eu nunca olho o número crítico nos extremos do intervalo, porque a derivada lá não existe, tá? Não existe. Então, como é que eu vou fazer? Basta eu olhar para os pontos em que a derivada é igual a 0, não é isso? Quando que a derivada é igual a 0? Quando f' de x é igual a 0. Quando 3x² menos 6x é igual a 0. Vou dar uma ajustadinha aqui. Se eu colocar 3x em evidência, que é um fator comum, eu dou uma reduzida, né? Eu consigo fatorar esse polinômio. Pode olhar por Bhaskara, pode olhar do jeitinho que vocês quiserem. Mas eu vou evitar fadiga, que eu sou essa professora. Esse polinômio é a mesma coisa desse polinômio, não é isso? Quem são as raízes desse polinômio? X igual a 0 e x igual a 2. Certo? Não são esses os raízes do polinômio? Quando eu derivo uma função e faço ela igual a 0, o que eu quero é as raízes do polinômio, não é isso? Então, essas são as raízes do polinômio. 0 e 2. 0 e 2 são pontos do meu intervalo? São. Então, está tudo bonitinho. Isso aqui está lá dentro. Ok. Então, esses são os meus números críticos, de verdade. De verdade verdadeira, que eles estão aqui dentro. Certo? Certo. Aí, o que é o segundo passo? Segundo passo do método, ele fala, avalia f nos extremos e avalia f nos números críticos, né? Quem é o f de menos meio? Eu quero avaliar o f de menos meio, o f de 4, o f de 0 e o f de 2, não é isso? Não é isso? Isso. Quem é o f de menos meio? Virgem Santa. Ah, eu vou colar aqui, gente, pra gente perder tempo demais. Pode ser? Pode ser, né? Vocês ajudam nós. Então tá. F de menos meio dá 1/8. Só pra gente não perder tempo, tá? Dá 1/8. F de 4 dá 17. Ou seja, eu estou pegando menos meio, avaliando em x e vendo o que é o f disso, tá? É exatamente isso que eu estou fazendo. O f de 0 dá 1. E o f de 2 dá menos 3. Pronto. Aí, o terceiro item do método fala o quê? Compara esses meninos. Compara esses meninos. Como é que você compara esses meninos? Quem é menor que quem? Quem é maior que quem? Certo? Bom, eu sei que menos 3 é menor. Quem é o próximo perto? Que 1/8. Que é menor que 1. Que é menor que 17, né? Quem é o menor de todos do mundo todo, amém? Esse camarada. Quem é a f de quem que me dá menos 3? Schlau 2. Quem é o maior de todos? 17. Um número infeliz. Quem é o maior de todos? O f de 4, né? Então, quem é o mínimo absoluto? 2. Porque o mínimo é lá do domínio, né? Estou olhando lá no meu domínio. Quem é o máximo absoluto? 4. Algum desses é extremo do intervalo? É, o 4, né? O 4 é extremo de intervalo. Então, os extremos podem ser máximos absolutos, mas não são números críticos. Tá? Os extremos são máximos podem ser absolutos, máximos e mínimos. Ou seja, os extremos são extremos, mas não são números críticos. Sacou? Então, fechamos?
Acho que ficou massa isso. Ficou massa, ficou massa. Vamos para um teorema muito importante, que agora é o seguinte. Lá do teorema do valor médio, lembra, eu fiz um exercício há um tempo atrás, uma galáxia muito, muito, muito distante, da função f de x igual a x ao cubo, lembra? Que eu usei o teorema do valor médio, não sei, nem sei se lembra mais desse negócio. Mas eu vou dar uma rabiscada aqui rapidinho. Porque isso é o que vai introduzir o próximo vídeo, tá? Quando eu olhei para essa função, olhando para o teorema do valor médio, eu peguei dois pontinhos lá dentro, um menor do que o outro, certo? Aí, aplicando o teorema do valor médio aqui, porque ela é contínua no fechado, derivável no aberto, então, existe um ponto lá, tal que a derivada dele pode ser escrita, nossa, que giz terrível, tal que a derivada dele satisfaz essa relação, né? Concorda comigo? Lembra? De um passado lá muito, 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 muito distante? Lembra disso? E aí, o que a gente concluiu aqui? Bom, se A é sempre menor que B, essa diferença é sempre maior do que zero, né? A derivada dessa função, ela é... Ah, tá bom, é isso mesmo. A derivada dessa função, a gente tinha analisado que ela é sempre maior ou igual a zero. Por quê? Quem é a derivada dessa função? É 3x ao quadrado, certo? Para qualquer intervalo, isso aqui é sempre maior do que zero. Eu garanto pelo menos maior que zero, né? É zero em zero, então maior que zero sempre. Então, para qualquer C, isso aqui é garantido ser sempre maior do que zero. Então, esse produto é sempre maior do que zero. Então, se o meu A é menor do que B, acabou de me implicar que o f de B é maior do que o f de A, não é? Então, essa função, ela é crescente. Sim? Sim. O que a gente vai fazer é isso, é analisar a função, mas agora a gente vai juntar pontos críticos nessa análise. Tá bom? Tá bem? Vocês já perceberam que ponto crítico, ou seja, ponto de máximo e de mínimo, ele está relacionado ao crescimento e decrescimento da função, não é? Tá bem? Então, a gente vai conectar agora sinal da função derivada e sinal da função derivada e crescimento e decrescimento da função. Tá bem? Um videozinho para amarrar tudo isso. Olá, pessoal! Neste vídeo, vamos continuar estudando a função primeira derivada de uma função f para obter algumas informações do seu gráfico. O primeiro resultado apresentado pode ser visto como uma das aplicações do teorema do valor médio. Seu interesse está no fato de nos permitir obter os intervalos de crescimento e de decrescimento de uma função f, analisando o sinal de sua derivada. Assim, dada uma função f contínua no intervalo fechado AB e derivável no aberto, se sua função derivada for positiva para pontos do aberto, então a função f será crescente neste intervalo. Agora, se a derivada da função f for negativa no aberto AB, então a função f será decrescente neste intervalo. Ou seja, os pontos do domínio aberto da função f, que possuem a derivada positiva, são pontos em que a função f é crescente. E os pontos em que a função derivada é negativa são pontos do domínio aberto de f que tornam a função decrescente. O que este resultado nos conta é que, para entender o crescimento e decrescimento de uma função contínua em um intervalo fechado e derivável no aberto, é suficiente estudar o sinal de sua função derivada. Um exemplo bem simples que ilustra esse resultado
é a parábola f de x igual a x ao quadrado. Sua derivada é 2x, como sabemos. Para valores em que x é menor do que zero, 2x é negativo. E, portanto, a função f é decrescente. Para valores x maiores do que zero, 2x é positivo. E, portanto, a função f é crescente. Imaginem agora a seguinte situação. Não necessariamente uma função contínua é estritamente crescente ou estritamente decrescente, certo? Isso quer dizer que nas funções em que parte do gráfico é crescente e parte é decrescente, por exemplo, o ponto em que a função muda de comportamento é um ponto interessante. Agora, qual é a relação entre esse ponto e o ponto crítico? Para responder essa pergunta, temos o próximo resultado. O teste da derivada primeira nos diz o seguinte: dada uma função derivável f e um número crítico c, se a derivada da função for positiva para valores à esquerda de c e negativa para valores à direita de c, então c é um ponto de máximo local. Se a função derivada de f for negativa para valores à esquerda de c e for positiva para valores à direita de c, então c é um ponto de mínimo local. Agora, se a função derivada não muda de sinal à esquerda e à direita de c, então c não é extremo local da função. Podemos pensar, então, que o teste da primeira derivada caracteriza o número crítico, que é o candidato a ser máximo ou mínimo da função em extremos locais, a depender do sinal da derivada da função antes e depois dele. Caso a função derivada não mude de sinal, o número crítico não será extremo da função. Para ilustrar o teste da primeira derivada, temos as três figuras ao lado. Na primeira, o ponto x0 representa um ponto de máximo, uma vez que a função vinha com derivada positiva à esquerda e passou a ter derivada negativa depois de x0. Na segunda imagem, temos o ponto x0 como ponto de mínimo. Observe que, à esquerda de x0, a função derivada era negativa e, portanto, a função f é decrescente. Depois de x0, a derivada passa a ser positiva, o que faz com que a função seja crescente. Na terceira imagem, temos que a função derivada é sempre positiva. Logo, a função f é crescente. Assim, x0 não é extremo local. Os dois resultados apresentados nesse vídeo sintetizam todas as informações que a função derivada de uma função possa nos proporcionar. E estas informações serão muito importantes para a construção do gráfico de f. Bom, ficamos por aqui e até a próxima. Já cortou. Tem um comentário aqui no chat. Professora, pode ter um ponto máximo local de uma função que é igual ou o mesmo ponto máximo global? Sim, os máximos locais, eles podem ser máximos globais também, não tem problema. É porque ele é máximo local, comparativo, ele ainda é o maior de todos, então ele pode ser um máximo global também, sem problema. O mesmo com o mínimo, tá? Mas, inclusive, em intervalo fechado, né? Já que em intervalo fechado a gente garante máximo global, tá bom?
Então, vamos lá. Achei essa professorinha falando no vídeo uma gracinha. Acho que ela amarra tudo muito engraçadinho. Vou fazer um resumo do que foi resumido, tá? No livro de vocês, isso está bem mais extenso. Assim, uma das características que eu tento preservar nas notas é o fato de fato, dar uma enxugada no conteúdo, claro que sem perder o seu caráter informativo, né? O caráter de ser conteúdo necessário e básico, mas tirar as arestas, né? A ideia é essa. Então, vamos lá. Dado uma função contínua num fechado e derivável num aberto, se a derivada da função é porque o que acontece aqui? Eu estou olhando para o intervalo, tá? Eu poderia estar falando, ó, dado uma função derivável em todas as retas, tá? Poderia estar falando de maneira mais geral. Se eu pegar só, por exemplo, de maneira mais geral, estou pegando o f derivável em AB, em I, um intervalo qualquer, tá? Se a derivada é positiva para pontos dentro do intervalo, então a função é crescente nesses pontos. Se a derivada é negativa para pontos dentro do intervalo, então a função é decrescente. Uma maneira análoga é, se a função é derivável em I, um I sendo um subconjunto da reta. Se f' de x é maior do que zero, então a f é crescente em I. Em I. Tá? Se a derivada é negativa, então a f é decrescente. Opa, já está ruim aqui de escrever, porque a cabeça já está meio falhando. É a mesma coisa, tá? Quando a gente pega intervalinhos particulares, na verdade eu posso falar de maneira mais abstrata, que é usando um intervalo I qualquer, tá? Tá bem? Então, tá bem. Agora, então, eu já sei a relação que é induzida lá do teorema do valor médio, né? Que essa relação aqui, que é induzida lá do teorema do valor médio, eu consigo estender para intervalos, né? Aquela propriedade que a gente tinha lá, a gente estendeu para cá, para intervalos, tá? Agora, já que eu tenho uma conexão entre a função, a derivada, a monotonicidade dessa função, já que eu tenho essas relações, e o menino crítico? O que acontece com o menino crítico? O que acontece com um ponto crítico nessa jogada? Tá? Aí vem o teste da primeira derivada, que vai caracterizar os extremos, vai caracterizar um ponto crítico em extremo, ou seja, ele vai dizer se um ponto crítico ele é máximo ou ele é mínimo. Sacou? Porque, a princípio, a gente não tinha essa relação, né? A gente tinha se um ponto é máximo ou mínimo, então ele é crítico, certo? Mas, dado um ponto crítico, quando, em qual hipótese, em qual situação aquilo ali é máximo e mínimo? Sacou? Então, o estudo dos pontos críticos, ele vem via teste de primeira derivada, ele vem para falar, aquele ponto crítico, ele é máximo ou ele é mínimo? Local. Esse teste da primeira derivada é só local, é só perto desse ponto crítico, tá? De novo, se a gente quer falar para todo o domínio, a gente vai ter que comparar todos eles, tá bom? Via de regra, isso não é viável. Tá. Então, eu tenho uma função derivável lá no seu domínio, vou pegar um subconjunto lá da reta, só para facilitar a minha vida, vou olhar para pontos próximos dele. Não vou escrever matematicamente, eu quero induzir vocês do jeitinho que vocês vão fazer para achar máximos e mínimos, tá? Vou fazer do jeitinho que vocês vão fazer. Então, não vou escrever matematicamente, nada de formalismo. Vamos lá. Se eu tenho um ponto Czinho, esse pontinho Czinho, que é um ponto crítico. Aí eu vou olhar para o estudo do sinal da derivada, tá? Ou seja, eu vou olhar
o que acontece à esquerda e à direita desse ponto crítico? Se a derivada à esquerda do ponto crítico é positivo, quer dizer que a função perto desse ponto crítico ela vai ser crescente. Então, se a derivada for positiva, a função está crescendo, certo? Se a derivada à direita desse ponto crítico for negativa, a função está o quê? Decrescendo. O que esse desenho aqui me induz? Ele me induz que o ponto C, que é crítico, ele passa a ser ponto de máximo local. Está vendo que o desenho já induz vocês? Esse é o propósito mesmo. Então, nesse caso, x igual a C é máximo local. E é assim mesmo que vocês vão fazer. Vocês vão fazer o estudo da derivada da função, à esquerda e à direita desses pontos. Tá? Segundo. Vai dar tempo de fazer um exemplo com vocês. Olha que massa. Vamos fazer o inverso. Se à esquerda do ponto C, a derivada da função é negativa, a função é decrescente. Se à direita desse ponto C, a derivada é positiva, a função f é crescente. Então, qual que é a conclusão que a gente tem sobre esse ponto C? Ele é ponto de mínimo local. Então, eu estou caracterizando ponto crítico em ser extremo, né? Agora, tem um caso aqui, outro. Qual que é esse caso? Se perto do ponto C, a derivada da função não muda de sinal, ou seja, se antes do ponto C e depois do ponto C, a derivada tem o mesmo sinal, quer dizer, ou se a função está sempre só crescendo, ou se a função está sempre decrescendo, o que eu posso dizer sobre esse ponto C? Nada, né? Não, ele não vai ser ponto crítico, né? Quer dizer, ele vai ser ponto crítico, mas ele não vai ser extremo da função, né? Ele não vai ser nem máximo nem mínimo. Porque a função, ela só passou por ele ali, ó. Não teve nada de interessante. Ou ela vai continuar crescendo, ou ela vai continuar decrescendo. Não tem nada. Então, nesse caso, é inconclusivo. Ele não é ponto de extremo. Não é extremo. Ou seja, ele não é nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo. Não dá para dizer nada. Tá? Vamos para um exemplo? Vamos para um exemplo. Eu não sei se eu faço o mais complexo, porque ele é mais completo. Se eu faço um menos complexo. Deixa eu ver quanto tempo. Eu tenho uns 15 minutos? Massa. Vou fazer um mais completo, pode ser? Pode ser que a gente gaste um pouquinho mais de tempo nele. Mas ele é interessante. Pode ser? Então, tá bom. É o exemplo 27. Lá das notas de aula, tá? Eu estou muito, muito, muito feliz com o ritmo da aula de hoje, viu? Muito, muito mesmo. Bom, te dou um polinômio, f de x igual a 4x ao quadrado mais 1 sobre x. E eu quero caracterizar os pontos críticos. Eu quero tudo até agora. Porque hoje a gente fez o estudo da primeira derivada, né? Hoje a gente encerra o estudo da primeira derivada. Próxima aula é o estudo da segunda derivada. Então, eu quero extrair tudo que eu posso extrair sobre esse gráfico, analisando a primeira derivada, que é concluir crescimento e decrescimento de função e ponto crítico, não é isso? É isso que eu quero. Está vendo que eu não dei domínio já fechado? Então, eu já não estou olhando para máximo e mínimo global, eu estou só interessada em local. Tá? Não estou muito interessada em global, não. Por favor, a senhora pode repetir? Repetir o quê, Luísa? Me ajuda. Seja o 3. O 3. Ah, esse. Ó.
que acontece? Se a função derivada perto do ponto x igual a c, que é um ponto crítico, não muda de sinal, então a função vai continuar sendo, isso aí é estudo do sinal da função derivada, né? Se a derivada não muda de sinal, ou seja, se ela é positiva antes e depois do ponto C, se ela é negativa, ou então, se ela é negativa antes e depois do ponto C, eu não consigo concluir nada sobre esse ponto C no sentido de ser extremo, tá? Por que isso? Porque daí se a função é positiva antes e depois do C, quer dizer que a função é crescente. Antes e depois, se a derivada é negativa, quer dizer que a função é decrescente, né? Eba, muito bom. Que bom que você entendeu. Então, vamos pegar agora essa funçãozinha, vamos analisar tudo que a gente consegue analisar dela, crescimento, decrescimento, ponto crítico, ponto de máximo, ponto de mínimo. Fechou? Então, eu já vou fazendo organizadinho do jeitinho que vocês vão precisar fazer para quando vocês forem fazer gráfico de função. Tá? Então, tá bom. A primeira coisa que a gente precisa sobre essa função, domínio dela. Qual que é o domínio dessa danada? Eu só tenho problema no x igual a 0, né? Então, tá bom. Então, o domínio dela são todos os reais menos o ponto zero. Lindo. Agora, a gente vai derivar essa função. Para eu derivar ela, eu vou olhar ela de uma outra maneira, só para evitar fadiga, pode ser? Pode ser ou pode não ser, tanto faz. Mas como é que a gente deriva ela? Derivada da soma é a soma das derivadas, né? Então, isso aqui dá o quê? 8x menos 1 sobre x quadrado. Gente, vocês não fizeram 1 milhão de vezes essa derivada para já chegar falando? Olha que a derivada de 1 sobre x. Derivada do primeiro vezes o segundo. É constante, é 0. Menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada de x é 1 sobre o segundo ao quadrado. Né? Uhum. Acelera esse pé, meu povo. Menos 1 sobre x ao quadrado. Qual que é o domínio da derivada da função? É o mesminho que nem, né? Domínio da função derivada é o mesmo que o domínio da função. Certo? Nesse ponto, o próximo passo é olhar número crítico, tá? Se o domínio da função derivada é igual ao domínio da função, para a gente olhar número crítico, basta olhar o zero da função derivada, não é isso? Sim? Então, tá bom. Número crítico. Eu não vou escrever isso que eu falei. Na prova, depois vocês vão precisar escrever, mas isso aqui vocês já entenderam. Então, tá bom, só para evitar a fadiga. Então, eu preciso analisar o zero dessa função. Bom, para eu analisar o zero dessa função, eu já vou deixar ela mais arrumadinha, que é para evitar minha fadiga, porque eu não sou boba nem nada. X ao quadrado aqui, para dar 1 aqui, eu vou juntar essas duas funções, né, esses dois quocientes. Aqui me dá 8x ao cubo, vou fazer direto, mas vocês fazem devagarzinho, tá? 8x ao cubo dividido por 1, 8x ao cubo, vezes 8x, 8x quadrado. X quadrado dividido por x quadrado, 1, sobra 1. Então, achar o zero dessa função é analisar o zero do numerador, não é isso? Então, tá bom. Então, para achar o zero disso, basta fazer 8x ao cubo menos 1 igual a 0. X ao cubo, então, é 1 sobre 8. Então, x vai ser igual a mais ou menos, raiz cúbica de 1/8, né? Não pode ser menos, né? Menos dá ruim aqui. Mais ou menos só se fosse positivo, só se fosse grau par. Qual que é a raiz cúbica de 1/8?
É só olhar para a raiz cúbica de 8. Qual que é a raiz cúbica de 8? 2. Então, isso aqui é meio. Lindo. Lindo. Meio está lá no meu domínio? Está no meu domínio, né? Meio está aqui dentro, não está? Então, o meio é número crítico mesmo. Massa. Então, achamos o número crítico. Agora, vamos olhar crescimento e decrescimento da função. Para achar crescimento e decrescimento da função, o que eu tenho que analisar é o sinal da função derivada, tá? Crescimento e decrescimento. Para estudar o sinal da função derivada, o que eu vou fazer? Tem várias maneiras, eu vou fazer uma aqui, depois na próxima aula a gente pode fazer outra maneira, tá bom? Para eu analisar o sinal dessa função aqui, percebam que o meu denominador não interfere. Se eu colocar x positivo ou x negativo, o denominador não vai interferir no sinal da função derivada. Entendem isso? Então, basta analisar meu numerador, certo? Então, tá bom. Então, basta analisar o numerador. O numerador, eu consigo decompor ele, né? Porque ele é x menos meio ao cubo. Então, é o cubo do primeiro menos... ele é 8 vezes o x menos meio ao cubo. Deixa eu só ver isso aqui. Tá? 8, à esquerda e direita, x ao cubo, quadrado do primeiro e segundo, menos o primeiro vezes o quadrado do segundo. 3, 1/4 vezes 8, 2. Não. Tá bom. Entendi por que eu não tinha olhado essa, mas tá bom. Vamos pensar o seguinte, então. Vamos analisar esse polinômio aqui, tá? 8x ao cubo menos 1, ok? Quem é o domínio desse polinômio? Toda a reta, né? Eu não tenho problema. Tá. Para esse aqui eu tenho problema, né? Eu tenho que tirar o zero. O zero, ok. Quando x estiver à esquerda de zero, ou seja, menos 1, por exemplo. 8 vezes menos 1 dá menos 8. Com menos 1 dá menos 9. Menos 9. Sobre qualquer coisa positiva, então o sinal é negativo, né? Se é negativo, a função está decrescendo. Ok. Mas o meio é um ponto crítico. O meio aqui. Essa vez eu vou fazer um pouquinho mais rapidinho, só para vocês irem se habituando, depois a gente faz com mais calma, tá bom? Então, tá bom. Entre 0 e meio, o que acontece com essa função? Sei lá, pega 1/4, né? 8 vezes 1/4 ao cubo menos 1 sobre 1/4 ao quadrado. Independente desse valor, 8 vezes 1, 4 ao cubo, 16 vezes 4, tá? Então, isso aqui dá 8, 1 sobre 4. Isso, que vai dar 16, 8. 1 sobre 8 menos 1. Independente desse valor entre 0 e meio, vocês concordam comigo que esse numerador aqui vai dar negativo? Concordam comigo? Tipo 1/4. 1/4 é 4 ao quadrado, que é 16 vezes 4. 16 cancela que esse aqui fica 2. 2 vezes 4, 8. 1/8 menos 1 é um troço que é negativo. Então, independente do valorzinho entre 0 e meio, a derivada é negativa. Então, a função vai estar decrescendo. E à direita desse ponto, bom, sei lá, pode pegar 1
8 vezes 1, 8, muito maior que 1. Pronto, isso aqui vai ser maior do que 0. De novo, a gente vai fazer isso mais devagarzinho, tá bom? Calma, agora eu só estou dando um spoilerzinho, para a gente começar a entender o que é que acontece. Então, tá bom. Por esse desenho, eu já consigo identificar o quê? Que a função cresce onde? Ela cresce só à direita de meio, não é? De meio para mais infinito. Ela decresce onde? Ela decresce de menos infinito até 0. 0 não está no domínio. De menos infinito até 0. União de 0 até meio, né? O 0 não está no domínio. Tá? Pronto, já sei onde ela cresce e onde ela decresce. Pelo teste da primeira derivada, esse meio que é ponto crítico, ele também é ponto de mínimo local, né? Porque a função vem decrescendo e depois ela passa a crescer. E x igual a meio é ponto de mínimo local. Tá? A gente vai fazendo isso aos poucos, tá? Eu só quis dar uma brechinha, dar uma aproveitada no gancho, que é, isso aí é o que a gente vai fazer para construir gráfico. Essas aí são as 3 primeiras etapas, 4. 6 primeiras etapas, tá bom? Aula que vem, segunda derivada de função, entender o que isso representa no gráfico da função. E lembrando também que a lista de exercício vai ser esticada até domingo, tá? Então, faz tudo antes da questão até a matéria de sexta-feira. Faz tudo antes, para vocês já usufruírem dos monitores, e deixa a única questão que depende do conteúdo de sexta para fazer depois. Tá bom? Se cuidem. Se cuidem. Até sexta-feira. Bons estudos. Tchau, tchau. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!